galera, dando início a mais um podcast Filmes Clássicos. Esse é o episódio 48. Aqui voltaremos àquele bate-papo que tivemos com o Fernando Brito no último episódio sobre a carreira cinematográfica do diretor dinamarquês Carl Theodor Dreyer. Então, se você está ouvindo isso aqui pela primeira vez, saiba que essa é a parte 2, totalizando aí quase 3 horas de material sobre a carreira do Dreyer. Nesse pedaço aqui a gente foca nos últimos 3 longas do Dreyer, Dia de Ira, A Palavra, e a gente termina com Gertrude, de 1964. Se você quiser saber mais aqui sobre o que a gente anda postando, acesse a nossa página oficial www.filmesclassicos.com.br. Lá você encontra os links para as nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter, também na Filmou. E no Facebook a gente tem um grupo que é podcast Filmes Clássicos. Bom, galera, vamos então retomar a nossa conversa com o Fernando Brito e com o Alexandre Cataldo. Eu sou Fred Almeida e no último episódio a gente terminou com Vampir, de 1932. Então vamos dar sequência à carreira do Dreyer e o que viria depois de Vampir. Depois do Vampiro, então, o Dreyer ficou, como se sabe, mais de 10 anos sem fazer um outro longa, e começou aí uma sequência de projetos rejeitados na carreira dele, Nesse meio tempo aí, entre Vampiro e o filme seguinte dele, que foi só o Dias de Ira, 11 anos depois, ele tentou fazer um filme sobre Madame Bovary e não deu certo, tentou fazer um documentário sobre a África, não deu certo, tentou fazer um filme sobre a rainha da Escócia, Mary Stuart, também não deu certo. A única coisa que ele fez nesse meio tempo foi o primeiro dos vários curtas dele, que foi o Mother's Help. Depois a gente vai comentar, talvez já comentamos agora, ele fez uns 8 curtas entre 42 e 55, todos realmente bem curtas, de menos de 10 minutos, e a maioria deles com uma finalidade didática ou cultural, mostrar um determinado aspecto institucional ou cultural da vida dinamarquesa, E nesse ele mostra ali uma instituição para mães solteiras, onde elas são acolhidas e podem, enfim, em vez de correrem para fazer o aborto, elas podem procurar essa instituição onde são acolhidas e tudo mais. Tem a criança em segurança, com toda... mas foi realmente um trabalho menor para um diretor desse calibre, E ele ficou nessa geladeira aí um bom tempo, E até foi diretor do maior cinema de Copenhague nesse meio tempo, até que aí um crítico lá chamou a atenção dos produtores e falou: vocês estão desperdiçando o maior cineasta do país aí, nessa geladeira, e daí surgiu a oportunidade dele retomar o tema da Inquisição, da jovem acusada de bruxaria, da intolerância religiosa, fazendo daí o Dias de Ira em 43, que é mais um dos filmes que está nessa caixa aí que vocês estão lançando, E é talvez um das 3 obras-primas dele, vamos dizer assim, Eu particularmente coloco A Palavra, Paixão e o Dias de Ira, gosto bastante assim desse filme. Eu acho que é um daqueles casos em que é muito criticado o ritmo lento do filme, mas eu acho que, como você bem está colocando, é um ritmo lento a serviço, do conteúdo, da história, muito bem colocado, E foi um filme produzido na Dinamarca, por aquele estúdio que eu já comentei, Palladium, que é o que dava acolhida para o Dreyer, já que a Nordisk não queria mais saber dele, Ele, na verdade, teve que negociar um bom tempo para fazer esse filme. Inclusive a Nordisk ficou enrolando ele um ano antes de decidir não fazer esse filme. Tem uma carta, eles escrevem isso, o diretor do Nordisk lá, o produtor executivo, até meio cruel, meio triste com um cara do calibre dele, dizendo que ele continuava sendo o mesmo Dreyer do cinema mudo, extremamente perfeccionista, e se preocupando com detalhes bobos, e que a Nordisk não acreditava que o Dreyer ia conseguir fazer
mais algum filme comercial, né, que pudesse dar bilheteria. Então realmente manteve sem aceitar, né? E ele correu para o Palladium, conseguiu fazer o filme lá e botou no jornal um anúncio pedindo homens com barbas grandes, naturais, para fazer a cena da fogueira. Interessante Que é isso, né? uma marca do filme, né? A gente parece que está vendo pinturas ali, pinturas holandesas do século XVII, né? Do Rembrandt, principalmente. Ele diz que não se inspirou nessas pinturas, né? Ele fala que como ele está retratando a mesma época, né, que o Rembrandt retratou em seus quadros e tal, então é natural que houvesse uma similaridade, né? Ele está visitando o mesmo tipo de espaço, a mesma época e tal. Agora é interessante que eu acho que esse filme começa aí um pouco do que eu acho que aconteceu na carreira dele. Se a gente comparar o Vampiro com esse filme aqui, ao longo desse ato aí de 11 anos, né, entre um filme e outro, como é um filme totalmente diferente, né? Eu acho que aqui nesse filme ele começa a dar valor ao um pouco que a gente já comentou aqui, que é aquela preocupação em fazer planos mais longos, né? Isso é verdade. A câmera passa a ser mais contemplativa, os atores passam a ter mais texto, mais tempo em tela para falar, menos closes, né? Uma câmera mais fixa, pouco movimento. Então começa a valorizar o diálogo, o texto mesmo, né? E a composição de quadro, né? Também então, na verdade, eu acho que você falou que realmente muda bem do Joana, do Vampiro, agora para o Dias de Ira é uma mudança. Eu acho que aí podemos até falar em uma segunda fase na carreira dele, né? Acho que o Dias de Ira, A Palavra e o Gertrude já é um outro momento, né? É um cineasta já em um outro momento, assim, que continua com a coerência dos temas. Você pegar, olha que interessante que você falou, antes do Dias de Ira, ele estava tentando emplacar a Mary Stuart, né? Outra mulher também que sofreu uma opressão muito grande e também teve a felicidade de ter um grande filme com o John Ford, né? Que ele fez sobre ela. Outra mulher também, que é uma mulher que vivia vicariamente as suas paixões e que sofreu tragicamente por isso, que é a Bovary do Flaubert, que foi também filmada pelo Jean Renoir e pelo Chabrol, para falar só de dois, né? Então, assim, é interessante que, como ele se interessava por essas mulheres, e nesse meio tempo tentou fazer, e no Dias de Ira, novamente, a gente tem as figuras femininas oprimidas e também oprimindo, né? Como é o caso da opressora, que é a mãe do pastor, a sogra terrível, né? Lá, que é o embate com a jovem, com a Anne, né? Com a nova nora, né? A jovem nora, né? E aí quando depois, né, com um triângulo amoroso que se forma, né? Uma situação, e que é uma personagem que sempre me impressiona nesse filme, claro, além da Anne, é a bruxa, né? Que é a mulher, que é a senhora que é executada, né? Erlofsmart. Acho que é uma personagem também muito impressionante, Impressionante, né? mesmo. Acho né? que o drama dela e o que ela sofre. Se for ver, é a única pessoa honesta, 100% honesta naquele filme. E exatamente sofre por isso. E aí tem uma questão também que eu acho que uma das questões que as pessoas vão falar muito é a proximidade do Dreyer com o Bergman, né? Como o Bergman deve ao Dreyer, né? E eu acho que sempre lembro dessa cena da fogueira do Dias de Ira, me faz lembrar, né? Claro, do Sétimo Selo, né? Que viria aí em 57, são 14 anos depois, né? Que tem uma cena muito importante, uma cena muito forte também de Inquisição, né? De uma bruxa, uma pessoa sendo queimada, né? Lá naquela descrição da Idade Média. Então, assim, é muito interessante você ver que aí, como são dois cineastas em que vão trabalhar essa questão psicológica e essas sociedades em que essa questão religiosa ela traz um
peso muito grande Sim. àqueles sujeitos, àqueles indivíduos que vivem num clima de opressão. Por isso que daí você entende, você vê um cineasta que é tão preocupado, que às vezes nessa segunda parte da carreira vai ser ainda mais um comedimento, você vê o filme abre de maneira bombástica, né? Abre de uma maneira assim, escatológica, com aquela música, aquela trombeta, aquele texto religioso, uma coisa meio assim, digamos... Dias Irae. Dias Irae, que é aquela coisa pesada, uma coisa assim de uma profecia, de uma coisa religiosa, parece um coral, uma coisa pesada, que é justamente para poder a gente entrar uma das fontes naquele do filme, clima, né? Além do... a fonte do filme, claro, além o Dias da Irae peça tá configurado lá, mas o modo, né, como a música entra, uma coisa que me chama muita atenção é a música entra muito alta, é uma música muito bombástica, muito assim pesada, justamente para começa gritando no filme. Isso que eu falo, é um filme que já a opressão religiosa, descarada. Aquele clima de paranoia, aquele clima de perseguição, né? Porque afinal de contas a sociedade que possibilita uma inquisição, que possibilita uma opressão religiosa a tal nível, é uma sociedade paranoica, é uma sociedade que desconfia da própria sombra. Afinal de contas, qual que é o grande drama do protestante? É saber se ele é eleito ou não é. Se ele é um dos eleitos que vão para o paraíso ou se ele é um dos danados que vão para o inferno. Porque afinal de contas, não se esqueçam, para o Deus calvinista é o Deus que decide antes da criação do universo se você vai para o paraíso ou se vai para o inferno. Não importa o que você fizer. Isso é o para texto. o calvinista, para o protestante, não tem boa obra. Não importa o que você fizer, que você não vai ajudar na sua salvação. Se você faz uma boa obra, quer dizer, ela não é... Você não tem digamos, a pretensão de ser seu salvador. É só Deus que decide. Então, se você foi designado para o paraíso, você vai para o paraíso. Se for designado para o inferno, você vai para o inferno. Então, é um Deus que é majestoso. E esse filme traduz bem isso. Então, é uma sociedade aterrorizante. Então, é um filme que logo do início você já vê que o negócio é bem terrível. Isso que você está falando é a letra, né? É a letra do hino medieval ali, o Dies Irae, em latim, né? É uma coisa a tradução impressionante, literal é o Dias de Ira, né? Tem um detalhe importante aí nesse caldeirão aí de coisas que vocês falaram, que é o seguinte, o ano que esse filme é feito, né? 1943. Na época, a Dinamarca estava ocupada pelos nazistas, né? Então, isso é muito importante, hein? A gente ali que diz que esse filme também reflete ali aquelas tensões, mais uma né? vez o Dreyer rejeitava essa relação, né? Até dizia que ele já pensava em fazer esse filme há muito tempo, aquela coisa toda. Mas a gente sabe que, né, o clima, a atmosfera do momento ali acaba refletindo no... Caiu como uma luva, ainda que não fosse a intenção, né? Porque ali a gente tem opressão, oprimidos, e a resistência à opressão, né? Era bem cabível, né? E a gente sabe que a fonte ali dessa história era uma peça de muito sucesso, uma peça norueguesa chamada Anne Pedersdotter, né? Que literalmente seria Ana, filha de Peders, né? De um dramaturgo norueguês. Essa peça fez muito sucesso na Noruega, claro, na Dinamarca, na Suécia, no Reino Unido. Foi ensaiada na Broadway também. Foi na Broadway, virou ópera na Itália. E é curioso que ela era inspirada na vida real de um cara, né, chamado Absalom, e que teve uma esposa que foi para a fogueira, mas aí acho que foi 15 anos depois que ele faleceu, né? E a coisa mais bizarra é que parece que ela teve 8 filhos com esse cara, e parece que um dos filhos dela apoiou a ida dela à fogueira, né? Achava que ela Ela foi acusada de 5 assassinatos, 5 mortes, né? Uma coisa assim. Não teve, assim, claro, foi levemente baseada nessa história real, né? Mas não era até os era a nomes, primeira esposa, né, do cara, não era a primeira esposa do pastor e tudo mais. Isso foi o primeiro humanista da Noruega, assim, o cara que tentou dar um sopro de vida ali após a reforma, né? Reforma protestante na Noruega, e teve essa coisa, mas em relação à peça, uma coisa que ficou marcada aí, que
tá registrado é que o Dreyer deu uma sexualizada naquela relação da Anne com o Martin. O Martin. Que na da peça Absalão. é muito tímida, é muito acanhada e contida. E no filme você percebe já no primeiro encontro deles, você percebe o ar de desejo na Anne. É uma coisa gritante. Assim, para mim, pelo menos, mesmo que você esteja vendo o filme a primeira vez, você já sabe que vai acontecer alguma coisa ali, né, quando ela vê o Martin, né? Já tem uma tensão sexual ali, né? Sem dúvida. E a questão da opressão que você falou, né, Fernando? Esse filme, a história se passa em 1623, né? Quer dizer, é o período do auge da caça às bruxas ali na Noruega, né? Patrocinada pelo Christian IV, que era o rei ali na Noruega, não, desculpa, na Dinamarca, e era paixão, desejo, era visto como obra do demônio mesmo, bruxaria, né? Então, nada mais adequado assim à história, né? E lembrar que, como eu falei para você, é uma forma, o calvinismo, né, a religião protestante, como foi praticada na Reforma, aí no auge da Reforma, né, da Contra-Reforma, ela é muito rigorosa, né? Ela é muito rigorosa com o desejo, com a expressão da sexualidade. Então existe uma repressão muito grande com a relação aos desejos do indivíduo, né? E tem sem essa questão da paranoia, além da questão da caça às bruxas, ela se configura na própria formação do indivíduo, que não sabe se está salvo ou não. Então é a famosa incerteza na certeza da salvação, né? Então, assim, é uma sociedade com muitos fantasmas e traumas, né? E isso daí, o filme é um filme que demonstra muito isso. Então é um filme que, para falar sobre opressão religiosa em diversos níveis, não só no nível em que se concretiza numa fogueira, mas também no nível do indivíduo, da sondagem psicológica. Porque essa opressão está em todos os personagens. Isso que é muito interessante do filme. Não está só na bruxa, né, na bruxa, digamos, entre aspas, que é queimada, ou com o risco de você aí sendo acusado e indo para a fogueira, mas está também nas próprias relações humanas configuradas lá, né? Daquela mãe opressora que oprime o filho, né? Do pai, nesse pai-marido por uma convenção, a mulher que deseja o filho do marido e que não pode viver aquilo, que fica em conflito. Então, assim, há, na verdade, sujeitos oprimidos, indivíduos oprimidos por aquelas convenções sociais. Interessante que ela é acusada de bruxaria, até de matar o Absalão no final ali, e, claro, ela não mata diretamente, mas ela causa, talvez não por uma bruxaria ou por um poder sobrenatural que ela tenha, mas ela causa um tremendo dissabor a ele, né? Quando ela... Mas qual que é o poder aí, né? Na verdade, você vê que no fundo a estrutura básica é simples, é um triângulo amoroso clássico, né? Amoroso. De melodrama que ele... Hollywood tem vários. Hollywood já tem isso daí muito. Se você pegar lá atrás, nos romances folhetinescos já tem isso, né? Qual que é a coisa mais clássica, né? A mulher mais nova, né? Casada, né? Por uma questão de uma convenção, de casamento de uma comodidade social, de convenções, com um homem mais velho, que acaba se envolvendo, né, com um filho desse homem mais velho, que é da idade mais próxima da dela, que sexualmente a atrai mais. Não sei então, porquê, me lembrei de Mizoguchi agora, mas tudo bem. Tem Mizoguchi, tem vários, você vê vários filmes que trabalham essa temática, porque é um triângulo amoroso clássico do melodrama, né? Do folhetim. E você vê que esse drama humano, que nem você falou, ele o que é diferente é como o Dreyer trabalha isso e como ele relaciona aquele clima de opressão religiosa e com aquele o microcosmo, né? O macrocosmo é o clima de opressão religiosa, mas o microcosmo com aquela relação amorosa humana daquelas personagens que tem em diversos tempos e diversos momentos, ela é transformada pelo clima de opressão. E como você falou bem, no fundo, ela é acusada de bruxaria, não sei o quê, mas qual que é a bruxaria que ela está fazendo contra ele?
é um amor que é frustrado, né? Então essa é a bruxaria, né? É o amor, é a coisa que não é realizada, é a música que a decepciona, né? De estar com o filho. Então assim, isso que é bacana, você vê como as coisas lá ele mistura muito bem, né? O filme foi uma decepção pro público, e até a maioria das críticas também foram negativas, justamente pela questão do ritmo ser muito lento, né? Inclusive tem uma crítica famosa aí do New York Times na época de 1946, quando o filme foi exibido nos Estados Unidos, dizendo que justamente o filme era monótono, né? Que o público em geral ia achar um tédio o filme e tudo mais, e realmente ele demorou a entrar, a cair nas graças, né? Não foi um filme fácil. E uma coisa interessante, um detalhe interessante desse filme, não sei se vocês repararam naquelas cenas longas e lentas daquela sala e tal, onde tem aquela confrontação, principalmente naquele momento que eles esperam o pastor voltar numa noite de chuva, de tempestade, que precede a morte dele ali. Tem um bendito relógio de tic-tac ali naquela sala, e a altura do tic-tac do relógio, não sei se você repara que ela varia, né, ao longo da ação, em determinados momentos, justamente para forçar uma ansiedade maior no espectador. Aquele relógio ele fica altíssimo, né? Você escuta aquele tic-tac, parece que aumentaram o volume do pêndulo lá. Mas é um detalhe interessante que é uma daquelas coisas que às vezes precisa alguém chamar a atenção, falar, olha lá o detalhe que você não percebeu do filme, né? Como que o cineasta pensa num conjunto de coisas para criar uma atmosfera, e às vezes você sente essa atmosfera, mas você nem sabe muito bem como que ele fez isso, né? Você não vê os bastidores, vamos dizer assim, da construção daquele suspense, daquela tensão, né? E é isso, vamos passar para o próximo? Vamos lá, a palavra. Tem um elo aí grande entre esses dois filmes, que é o senhor Preben Ledorf-Hayer, que é o Martin, um ator aí que depois ia ter o papel da vida dele, fazendo lá o Johannes, né? Só falar que então aí nesse período, mais um período longo, né, de 12 anos agora, ele fez aqueles outros curtas, né? Nós já falamos aí, ele fez vários curtas. Eu até naquele site /acervo, eu diria, do Dreyer, tem todos esses curtas lá. Eu consegui ver todos, e eu só citaria, se tivesse que dar dica para o espectador aí, para o ouvinte ver um deles, é um chamado em inglês They Caught the Ferry. Eles pegaram o ferry, né? Que é uma clara propaganda contra o excesso de velocidade nas estradas. Era um problema na época, não existia limite de velocidade nas estradas dinamarquesas nos anos 40, por incrível que pareça. Tinha muitas mortes. Então ele fez esse curta, né, documentário, vamos dizer assim, e é interessante, porque tem uns detalhes ali, não vou nem comentar, mas você vê alguma ficção nisso ali, muito interessante. E aí, né, depois desse período, aliás, ele fez um longa ainda nesse período, chamado Duas Pessoas, que eu acho que é mais um passo. Eu também não vi esse, mas eu só tenho um pequeno trecho ali no site. É mais um passo nessa experimentação dele, que talvez culminaria com o Gertrude lá em 64, que é o último filme dele, que era um filme totalmente confinado. Durante toda a duração do filme, apenas dois personagens dentro de uma sala, né, e discutindo a relação, vamos colocar dessa forma, e precisaria ver, né, o que deu desse filme, mas a premissa era essa, né, era quase algo que a gente vai ver no Gertrude muito bem, que em alguns momentos lembra até uma coisa meio de, você está filmando estátuas, né, pequenos movimentos muito pequenos assim, né, ao longo de uma cena longuíssima e tal. Mas o que eu li aí é que o Dreyer odiou o resultado desse filme, né? Inclusive ele meio que desdenhava desse filme dentro da filmografia dele, mas o filme tá lá. Não sabia não. Tá lá,
A conferir. Esse eu não... Eu também não consegui ver esse filme, não. E então veio daí aquele que, para mim, é a obra-prima dele. Eu acho que o Fernando, pelo que eu lembro ter visto uma entrevista ali do lançamento da Caixa também, parece que para você é o melhor filme dele, né, Fernando? Eu acho que é o melhor e assim, é o Paixão de Anarca um pouquinho abaixo só, né? Mas eu acho que o Palavra, inclusive, tá no meu top 20 da minha vida, assim, é um dos meus filmes favoritos, né? A Palavra, eu acho que realmente é um filme sublime, né? Assim, é um filme em todos os sentidos. Um milagre, como você fala, né? Assim, é um milagre, né? É uma das... A cena do... Inclusive, que a gente... É até difícil aqui, né? Se comenta, não comenta, se quem viu tem um spoiler ou não. Pode comentar. As pessoas, acho que geralmente aqui já tiveram a oportunidade de ver, né? Depois de 2 horas de podcast, depois de 2 horas de podcast, é verdade, a cena final é uma cena que é tão maravilhosa, assim, não só um milagre que é mostrado lá, que pode ser ou não pode não ser um milagre, tem várias interpretações, né? Eu já conversei com vários amigos, cada um interpreta de uma maneira, mas assim, como aquilo é filmado, né, o filme todo, né, como ele chega naquilo, é realmente assim uma coisa assim extraordinária, né? Que é um filme que ele tem uma riqueza, muita riqueza, não só visual, construção de personagem, na construção da história, mas é um filme que não é um filme difícil, né? Ele não é uma forma opaca. Eu acho que é um filme que, se o dia gira, as pessoas às vezes têm uma dificuldade realmente com o ritmo dele, e com uma experimentação mais radical, com o plano sequência, com as composições estáticas, no caso do Gertrude, né, que demanda mais o espectador, o caso da Palavra, eu acho que é um filme mais acessível à primeira vista, né? Só que ele é um filme que ele tem aquela forma que é uma forma mais convidativa, só que é uma forma que tem muita complexidade. Então, assim, ele tem uma aparente simplicidade em algumas coisas, que quando você vai realmente estudar e refletir sobre o filme, aí você fica encantado com o grau de complexidade. Tanto que, o final, eu quero até saber a opinião de vocês. Tem pessoas, eu não cheguei a ler, eu gosto muito do filme, mas nunca parei um dia para ler os textos, as declarações específicas do Dreyer, ou textos mais específicos sobre a palavra, né? E quais são os sentidos e significados. Eu falo quanto espectador que vi umas 4 vezes esse filme. Eu entendo que o filme, sim, é um filme sobre a palavra, como o próprio nome diz, né? A palavra no sentido da palavra da vida, né? Um filme extremamente sobre a questão da religião da fé, né? Naquele momento de você sentir a ausência, um tema clássico do Bergman, né? Que é a ausência de Deus, o silêncio de Deus, e como aquilo se concretiza. Então, e é um filme da reafirmação dessa fé. Exatamente. É um filme que é um mundo em que a ausência, assim, se questiona. A fé, ela é abordada no filme de diversas maneiras, com as diversas personagens são espelhadas, histórias sobre a fé, né? Se você pegar cada personagem e como ele tem a sua relação com a fé, né, é muito importante. E aquele final, na minha opinião, é uma reafirmação da fé, né, como ele fez, como vampiros incríveis cinematograficamente, né, assim, criativamente, no caso do vampiro, você tem lá um milagre sendo filmado de uma maneira assim extraordinária. Eu acho que sim, é um milagre, é uma reafirmação da fé daquelas personagens, uma epifania, né, uma revelação, né, como se faz, é o Deus vivo lá que se manifesta para aquelas pessoas através da volta daquela personagem, claro que com toda a dimensão moral, com toda a dimensão, e aí tem várias questões, aí as pessoas questionam, tem amigos que falam que não, olha, aquilo lá é uma catalepsia, ela voltou, tal, e repare que o Johannes, na verdade, ele não está falando, quando ele vai fazer o milagre,
né? Ele não está falando daquela maneira rebuscada, né? Ele não está falando daquela maneira, aquela voz Não, ele teria voltado ao normal, né, ali. Voltado ao normal. Aí tem a questão de uma razão que retoma, que a razão é interpretada de maneira na chave religiosa por aquelas personagens sugestionadas pela situação. Então, assim, existem várias interpretações, eu não li, porque aquele negócio, eu não espero que o Dreyer tenha falado, porque eu gosto do Buñuel. O Buñuel não dava os sentidos, né, dos filmes, né, porque assim, eu gosto de ter essa ambiguidade de você entender de diversas maneiras. O que vocês acham? Eu acho que o Alexandre é mais o que eu acho, né, disso daí. Não sei se o Fred compactua também. Não, eu acho que você colocou bem essa questão da fé, né? Eu acho que ele está ali tentando passar essa ideia do que ele acha que é a fé real, né? Eu não sou um cara religioso, mas eu entendo como você abarcar ali aquele conceito de fé real da sua religião, e num contraponto disso é você não ter essa verdadeira fé, né? Você não realmente acreditar que aquele milagre ali que a sua religião diz que pode acontecer, que ele realmente possa vir a acontecer. E quanto ao final, a minha visão é a mesma que você, que ele realmente, depois daquele processo todo ali, né, ele começa estudando, começa antes do filme, na verdade, né, eles contam isso ao longo do filme, que ele começa a estudar teologia, e ali em algum momento ele teria se perdido, ele teria ficado perdido a razão. Foi estudar demais, que mexeu com a cabeça dele. Mexeu com a cabeça dele. Nunca devia ter estudado Kierkegaard, teologia. Ele começou a achar que era uma encarnação de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo teria voltado através do corpo dele. E isso eu acho que é o legal do filme, que ele não chega a essa conclusão, né, no final do filme, até porque, como você falou, quando ele opera um milagre, e eu acho que ele opera um milagre mesmo, ele já não está mais nessa forma de, né, se achar que é uma reencarnação de Jesus Cristo. Mas ele é um cara que, através desse processo, ele atingiu essa verdadeira fé. Então, ele ali, naquele momento, ele dá a cara a tapa ali, e até a pedido da menina, né, a sobrinha dele. Isso. Para quem ele tinha prometido que iria fazer a ressuscitação, se fosse preciso, né? Em um outro momento do filme ele chega a falar algo nesse sentido, ele vai lá e tenta fazer a coisa, e a coisa acontece. Agora, eu acho importante saber que talvez essa interpretação entre uma coisa e outra possa ser possível também, porque o texto original, que é de um cara chamado Kaj Munk, uma peça, né? Kaj Munk, esse mesmo. Escrita em 1925 e foi ensaiada pela primeira vez em 1932. Parece que o próprio texto da peça tinha dois finais. Um final em que ela realmente era ressuscitada, e um outro final em que ela tinha passado por algum problema ali físico que deu a impressão de que ela estava morta, e ela não estava morta, na verdade. Catalepsia, né? Catalepsia que ocasiona isso, né? Parece que o próprio Dreyer, junto com o fotógrafo dele, o produtor, eu não me lembro quem apoiou essa ideia, chegou a fazer esse outro final, né? E aí eles chegaram a filmar isso. Só que eles optaram por fazer ir para essa linha do milagre, que ele achou que seria algo que... E ele depois ele diz que essa experiência que ele conseguiu atingir de fazer a plateia acreditar nesse milagre junto com o filme, foi algo que ele tinha como experiência, porque ele tinha, o Alexandre já citou, um projeto de fazer um filme sobre a vida de Cristo. E aí, com certeza, a cena do Lázaro. Exatamente. Deixa então dar minha opinião. Assim. Esse é um daqueles filmes que, se deixar, eu acho que eu vou falar mais 1 hora dele, então vocês me cortam, eu não vou falar, tô brincando. Mas, assim, eu acho que essa é uma característica dos filmaços, né, daqueles filmes da nossa vida, e esse também é um da minha, eu diria.
que é a riqueza de análise que você pode fazer, de detalhes. Né? Ele parece um filme simples, como o Fernando bem colocou, e aliás essa simplicidade foi proposital por parte do Dreyer e do diretor de fotografia que trabalhou com ele nesse filme e no Gertrude, que foi o Henning Bendtsen, que é um cara que foi fundamental aí no estilo visual dele nessa última fase. Né, e depois trabalhou até com o próprio Lars von Trier também, em 91, dos últimos filmes dele, o Europa, do Bendtsen. E eles... O Dreyer fala que eles... botou como meta ali que os cenários... Todos os objetos de cena iam ter alguma função, iam significar alguma coisa, não ia ter nada supérfluo ali. Então ele queria deixar uma atmosfera realmente de simplicidade, minimalista mesmo, mas o que importava, né? Inclusive também cortou vários diálogos ali da peça do Kaj Munk, né? Cortou um episódio pregresso da vida do Johannes, que seria até uma das explicações daquela aparente loucura dele, ali, além da questão do estudo, uma frustração amorosa. Isso não aparece no filme, não é nem citado, está na peça. Aliás, outro detalhe interessante é que o Kaj Munk é o único crédito, né, que tem nesse filme. Né? Não aparece o nome de ninguém, né? Nem do próprio Dreyer, de ator nenhum, de equipe nenhuma. Se você ver, não há créditos. O filme, o único nome citado é Kaj Munks. Logo no início, Ordet. né? No crédito inicial, na cartela, né? na carteira. Isso, também. Exatamente. E esse filme, na minha opinião, ele tem vários pequenos temas que parece que você está falando uma coisa só, mas ele é muito rico mesmo. Né? Você falou, Fred, da questão da eu acho que temos um embate óbvio e claro ali entre ciência e religião, né? Na figura do médico e do pastor. Mas só que depois a gente começa a perceber que mesmo aquele pastor ali, ele está representando a fé religiosa, dogmática, mas uma fé um tanto vazia, um tanto afastada da fé básica, da fé natural, da fé original, aquela fé que a fé do pastor, a fé religiosa, seria a fé que o Johannes muito bem coloca como é que é a fé morna. Tem uma hora que ele fala, você e a sua fé morna. Ele chega a falar sobre o pastor, uma hora assim, ele é um homem de fé a quem falta a própria fé. Né? E depois, sobre todos os outros, ele fala assim, não existe uma entre os crentes que creia de verdade. Né? Eu acho que isso resume muito a ideia do filme, né? Esse embate entre a fé verdadeira... Isso, fé verdadeira e a fé que é a fé apenas observada, né, exteriormente, né? E aí eu acho que nisso... Bom, para começar, esse filme me toca de uma maneira, quando eu vejo... Eu também acho que eu vi 4 ou 5 vezes. Não tenho certeza se 4 ou 5, mas impressionante. Conhecendo, sei o que vai acontecer. Mas todas as vezes, quando ela mexe aquela mãozinha ali, começa a ressuscitar, dá um negócio na gente. É emocionante, filme. É lindo. É uma das grandes sequências do cinema, né? É impressionante. Eu acho. É impressionante. E eu penso, para isso acontecer... a gente tá cansado de ver filme pra caramba e tal, a gente não é mais tão inocente assim de se deixar, de ficar chorando por qualquer filme, mas, tem uma carga ali, né? Tem uma carga. Eu acho que o diretor deve ficar muito feliz quando ele consegue fazer isso, né? Que é realmente mexer com a plateia. Então, assim, eu também passa pela cabeça essa noção de que talvez aquilo tudo ali ela não tenha morrido, até porque ela já estava fora de risco naquele momento, né? O médico até vai embora, o pastor vai embora, aí o marido entra no quarto, daí a pouco volta falando, ela morreu. Quer dizer, será que ele não viajou, achou que ela estava morta e não estava, e não fizeram, de repente, os exames da maneira mais apurada? Eu não sei. A catalepsia que você falou. E aí eu acho o seguinte, e aí a gente se pega meio que às vezes, não que a gente se pega torcendo para isso, mas a gente se pega cogitando isso como se talvez fosse mais fácil para digerir a história. E aí eu penso, e aí esse é o grande barato desse filme, é que aquele embate entre a fé verdadeira, os que creem de verdade, os que dizem que creem, mas não creem, ele acaba sendo transposto para nós, porque a gente vê o filme e aí se pega falando, não, mas milagre, claro que não existe, é claro que ela não ressuscita. E é isso mesmo que eles falam o filme inteiro, milagres não acontecem mais, não existe mais milagre, e a gente realmente não existe. Aí a gente pensa, será que não existe porque a gente repete o tempo todo que não existe, que não é possível? Né?
Por que não pode ser posso verdade? Falar uma coisa Claro. que é muito interessante, porque o Dreyer, né, uma das reflexões e umas coisas que a gente trouxe aqui pro que está ouvindo, é que ele sempre quis fazer o filme sobre Jesus, que acabou não acontecendo. E se você pensar bem, esse é o filme dele sobre Jesus, né? Porque a figura do Johannes, né, que se diz Jesus, é muito interessante, porque o que está acontecendo naquelas duas famílias, que são as famílias religiosas, né, dos fazendeiros, que são dois ramos diferentes do protestantismo, né? O que acontece? São famílias que não acreditam, né, são famílias crentes, mas que por uma questão de forma, né, elas discordam e acabam se tornando teoricamente inimigas, entre aspas, e dificultando inclusive um romance que depois no final é concretizado, um romance entre as famílias. E qual que é a questão de Jesus, né, no Novo Testamento? Jesus, ele vem trazer, né, a fé no Deus vivo, né, em contraposição ao judaísmo então vigente, que observava muito mais a forma do que a fé viva, né? Aquela famosa parábola, uma das parábolas de Jesus, do publicano lá, né, e do pecador, né, aquele cara que na verdade que era do templo lá, que ele rezava, ele era todo certo conforme a forma da religião, a parte exterior da religião, e aquele pecador que do coração se assume pecador e realmente busca a redenção. Então, na verdade, é muito interessante que o Johannes, na verdade, ele assume a função de Jesus no sentido pleno, que é o Jesus que vem trazer a fé no Deus vivo, né? Uma fé transformadora, não apenas na letra, mas no dia a dia da pessoa, né? Então, assim, e aí o milagre no final vem só confirmar isso, como os milagres que Jesus fazia. Era justamente para mostrar como esse Deus estava assim vivo. Era muito mais importante que apenas, digamos, aqueles rituais todos exteriores, né, em que o judaísmo naquela época se apegava demais, né? Então é muito interessante como, se você pensar, o filme ele acaba na estrutura dele da reafirmação da fé, através inclusive do milagre, numa era da ciência, né, da presença do médico. A gente mesmo está numa sociedade que é uma sociedade laica, né, extremamente que o processo de secularização ele é super avançado, né, ainda mais esse é um filme dos anos 50 e hoje nós estamos nos anos 2000, né, vendo esse filme. Então, assim, é muito interessante como é um filme que reafirma a fé e faz um milagre, assim, filma um milagre, né, de uma maneira comedida, de uma maneira linda, né, que não é bombástica, que não é nada, que até tem essa ambiguidade. Eu acho que só traz um mérito para o filme, mas como é um filme que, mais uma vez, é como o Árvore da Vida do Terence Malick, você precisa ter buscar, tem uma simplicidade, mas tem uma complexidade lá, e fazer uma reflexão religiosa. É um filme que quem não gosta de religião, independente de gostar ou não gostar de religião, a pessoa tem que se bater com religião, se bater com a fé para poder entender o filme. Porque assim, ela pode entender num nível mais superficial, mas para poder entender e entrar mais ainda no filme, tem que entrar nessa questão da religião, entrar nessa questão da fé. E é muito legal ver esse filme e depois ver o Bergman. Ver a trilogia do Silêncio do Bergman, ver vários filmes do Bergman em que essa questão do silêncio de Deus e da fé, ela é apresentada, né? E lembra outros grandes filmes, você vê o Nazarim do Buñuel. Então todos esses filmes aí que remetem a esses temas, é um filme que ele realmente é exemplar nesse sentido. É isso aí. Você, ao falar de Bergman, me lembrou uma anotação que eu tinha feito aqui, que esse filme, essa peça do Kaj Munck teve uma versão anterior na Suécia, em 43. Esse filme foi adaptado pelo Gustav Møller. Que é um diretor famoso. Com o Victor Sjöström. Inclusive o Victor Sjöström lá, o senhor Morango Silvestres lá. Ah, que legal. Estrelando. E esse filme é de 43, né? E ele não foi lançado na Dinamarca até o final da Segunda Guerra. E inclusive por questão de legais ali, a Palladium só
autorizou que o Dreyer fizesse esse filme, em 54 mesmo, foi quando começou a produção. Ele já queria ter feito antes, legal, se eu não me engano, em 52 e tal. E tem um outro tema, se me permitem, desse filme que eu acho fundamental, que ele não falou até agora, que a gente está falando muito da questão da religião, mas é a questão, até sem querer ser piegas nem nada, mas é do amor mesmo, né? Que tem uma figurinha nesse filme que eu acho que é a personagem de quem todo mundo gosta no filme, que é a Inger, que é justamente a falecida, que depois vem a ressuscitar. E ela representa claramente, para mim, também não li texto sobre isso, mas para mim ela claramente representa o amor, o entendimento entre as pessoas. Ela faz a ponte entre o patriarca lá, o Morten, radical no seu orgulho religioso, orgulho de fazendeiro, aquela coisa toda, e o filho mais novo, o Anders, né? que na verdade é de quem a gente não sabe qual é a tendência religiosa. Isso não é importante no filme, né? A questão dele é o romance, né? Simboliza talvez uma vida mais livre dessas amarras religiosas, em que o comportamento fica muito limitado. Ele não é religioso, ou pelo menos naquele momento religioso, como o Johannes. Ele não é descrente de tudo como o Mikkel, né, o marido dela. Ele está no meio termo, né? E ela faz essa ponte. Ela faz a ponte também entre o que crê e o que não crê, entre o novo e o velho. Aliás, a aparente morte dela é a que acaba quebrando, amolecendo o coração do pai da moça, e traz a moça para poder ficar com o rapaz mais novo, que é o filho mais seria novo. Seria a resposta até ao que o Morten, o patriarca lá, fala, né? Pergunta quando no início do velório, ele fala: algo de bom tem que decorrer dessa morte, né? E foi justamente isso, foi amolecer o coração do outro orgulhoso também, o Pedersen, né? O alfaiate, né? Que talvez, para mim, pelo menos, parece até mais arrogante na sua fé, assim, do que o próprio Morten, né? E isso e ele cede. O Morten é mais turrão, né? Mais turrão. É mais turrão. E é bonito que eu lembro que tem um diálogo desse daí com o alfaiate. Ele chega com a moça, aí ele fala: olha, vocês não vão sentir mais falta, né, dela, né, que Deus levou, tudo, né? Porque agora vocês vão ter ela vai ser a luz das suas vidas. Uhum. É que o filme acaba, ele né? fala justamente. Depois... É muito bonito, porque assim, antes do milagre, ele fala isso da menina nova, né, da filha dele, que ele tá levando e tá trazendo pra família. Eu ia brincar que daí o filme acaba, a gente não sabe, mas será que depois então ele pegou a menina e levou de volta? Agora desfaz. Seria, agora não tem mais função, pô, deixa eu pegar de volta. Mas o Dreyer saiu junto com a viúva do Kazimunk para procurar a locação, e encontraram uma área rural que gostaram bastante, né? Sabe que tem uma curiosidade mórbida aí envolvendo Kazimunk? Não sei. Tem um plano onde... No plano que eles vão na casa do alfaiate lá, né? Vai o Anders e vai o Morten para tentar convencê-lo a deixar os dois se casarem e tal. Quando eles estão a caminho da casa deles, eles passam por uma cruz, por um crucifixo, que a gente não consegue perceber, né? Eu vi isso, li isso em algum lugar. Mas parece que naquele crucifixo ali, embaixo daquele crucifixo, o Kazimunk teria morrido, porque ele morreu durante a guerra, né? E o corpo dele foi encontrado embaixo daquela cruz, né? O Dreyer incluiu isso naquele plano, né? Exatamente naquele local ali, o corpo dele foi encontrado. Ele parece que se rebelou contra Olha que bacana, hein? O exército nazista. Em algum momento ali ele acabou sofrendo por isso. E aí o Dreyer, como aquela localidade era parece que ele viveu ali, né? Ele foi pastor. Na Jutlândia, Península da Jutlândia. E só concluir aquela interpretação minha, né, não li em lugar nenhum, da questão do amor representado na figura da Inger. A morte dela seria a morte desse entendimento entre as pessoas, do amor e tudo mais, na beligerância, e
inversamente, a ressurreição dela seria um sopro de esperança, né? Aquilo que o Fernando já comentou no início, né? Eu acho que a grande mensagem do filme ainda há esperança no entendimento, no amor entre os homens e tudo mais. Eu acho que isso também pode ser uma boa interpretação ali dessa ressurreição dela. Eu acho que em termos de Dreyer é o filme que mais deixa viva essa chama da esperança, né? Se você for olhar para os outros filmes, o final dos outros filmes, né? A coisa fica talvez mais sombria, mais pessimista em alguns momentos. Até no Dia de Ira, a própria Anne, né, acaba entrando naquela conversa de que ela realmente era uma bruxa e que... É verdade. Aqui parece que termina mais pra cima. E aí tem o Henrik Malberg, né, o ator que faz o Morten, já com 81 anos, mas eu acho que os atores mais de destaque mesmo é o Preben, né, o Ledolf Hai, que faz o Johannes, tem uma atuação bem interessante, né? Não é fácil, né, fazer aquele catatônico dele ali. E a Birgitte, né, Birgitte Federspiel, que faz a Inger, inclusive o cara que é o alfaiate é o pai dela na vida real, né? O ator, na vida real era pai dela, o que faz o Peter, o alfaiate, que está sempre trabalhando com as pernas cruzadas. Olha que bacana, isso não sabia não. E é isso, e ganhou o Leão de Ouro em Veneza, né? Acho que não podemos deixar de comentar. Foi o filme do Dreyer de maior sucesso, né? Tanto de crítica quanto de público na carreira dele. E por causa disso, né? Eu acho que por causa disso também criou uma expectativa grande aí para o próximo filme dele, mais um intervalo grande aí, 9 anos depois, né? Mais alguns projetos que ele tentou e não fez, Medeia, né? Do poeta grego Eurípides, e outras peças ali que ele tentou. Medeia que depois o Lars von Trier vai fazer, né? Exatamente, E, claro, trabalhou mais um pouco ali no filme de Cristo, né? Que nunca conseguiu, mas ficou aí tocando devagarzinho durante décadas esse filme. E daí chegou em 64, né? Se não me engano, 64, saiu aquele que acabaria sendo seu último filme, né? Acredito que ele não pretendia que fosse. Ele tinha muitos projetos aí, pelo menos esses dois, né? Até num dos extras lá do DVD da Versátil fala isso, né? Ele fala do filme de Cristo e ainda falava do Medeia também. Mas acabou sendo, né, o último filme dele, baseado numa peça lá do Soderbergh, de 1906, né? Que mostra uma mulher, né, interpretada pela Nina Pensrode, que diante de um casamento vazio, né, insatisfatório, ela conclui, e depois também de desilusões com o amante e tudo mais, ela conclui que melhor ficar, basicamente a moral da história, mais um que talvez sirva aí para a mulherada de hoje em dia, é o seguinte, antes só do que mal acompanhado. Seria basicamente a grande moral desse filme para uma mulher, né? Melhor um casamento vazio do que uma vida vazia sozinha do que um casamento pela metade, né? Uma relação. E aí você vê a questão, e você falou muito bem, e aí vamos voltar àquele critério de adequação. Essa questão estática do filme, né, dos longos planos sequências, né, e dos personagens conversando, acompanhando, tem aquele famoso plano sequência de quase 10 minutos, são 9 minutos e 56 segundos, se não me engano, e você vê que esses planos, né, plano sequência, essas coisas estáticas de conversas, essa coisa que parece maçante, mas isso tudo, se você pensar bem, traduz cinematograficamente até esse tédio, essa existência, né, nas convenções, que é esse aprisionamento em que a personagem se encontra, você traduz na forma. Eu sempre remeto a esse filme, um paralelo com a literatura. Você tem um grande livro do Eça de Queiroz que chama A Cidade e as Serras. E A Cidade e as Serras é um que nós chamamos de romance de tese do Eça, em que ele vai contrapor positivamente uma vida no campo a uma vida na cidade.
Então, o trecho da cidade é extremamente... há vários recursos que ele emprega na narrativa, estilísticos, que tornam a narrativa extremamente cansativa, maçante. E quando ele passa para o campo, a narrativa, através de outros recursos estilísticos, ela se torna leve. Ela já se contrapõe na forma a narrativa espaço-cidade e espaço-campo para provar a tese do romance. E aqui você vê que aquela forma que muita gente criticou, e você vê na época o pessoal foi impiedoso com esse filme, apesar de ter ganho, execraram, foi vaiado em Cannes, mas também chegou a ser aplaudido numa sessão em Veneza, ganhou o prêmio da crítica, mas assim, dividiu muito a crítica, inclusive críticos importantes de vários jornais desceram a lenha, falaram muito mal do filme, falaram que ele estava filmando cadeiras e sofás, pessoas, pôs a câmera para as pessoas conversarem. Mas claro que o Godard reconheceu como um filme importante, a Cahiers do Cinema reconheceu, mas assim, ele sofreu uma crítica que, por exemplo, mais recentemente sofria o Manuel de Oliveira. As pessoas não entendem os filmes do Manuel de Oliveira, que é a mesma questão. As pessoas não entendem, não, foi muito estático, foi muito chato, mas assim, não entendem o propósito, por que é aquilo. Você pode falar que a vida de uma mulher casada, insatisfeita, é chata, agora não o filme. O filme mostra aquilo. O filme mostra que assim, ele traduz aquilo. Exatamente, que assim, ele é uma forma difícil, é um filme que tem uma forma opaca no sentido que assim, para você entender, entrar naquilo lá, você tem que entender, olha, isso aqui é mise-en-scène, isso aqui é uma representação, é uma coisa dramática, uma encenação visual, né, de um tema, né? E como eu vou encenar visualmente esse tema? A questão é essa, quando você vai ver o Gertrude. Eu acho que as pessoas têm uma dificuldade porque a pessoa que pensa assim, eu vou ver filme do Dreyer, então eu gostei da palavra, adorei a palavra, ou adorei a Paixão de Joana d'Arc. Aí ela vai esperando que ele faça, aplique os mesmos recursos. Só que assim, qual que é a grande lição que a gente está falando aqui, conversando nesse podcast, que a gente acha que concorda? Para cada filme, uma forma, né? Não tem receita de bolo. Para cada é uma coisa que ele está aplicando. Ele sabe o que é critério de adequação. Você viu, no Vampiro exige uma coisa, Paixão de Joana d'Arc exige uma coisa. E aqui é a mesma coisa. Esse filme Gertrude, o tema exigia uma abordagem totalmente diferente da palavra. E eu acho que é totalmente diferente da palavra, mas ao mesmo tempo a gente vê algumas semelhanças, plano sequência, questão da mulher, algumas questões que são retratadas, não sei o que, estão ao longo da carreira, mas a configuração sempre em cada filme ela é diferente de acordo com o tema. Legal. E esse filme... Fala aí, Fred. Não, eu vou ser sincero, esse pra mim foi o filme mais difícil, realmente, da filmografia dele aí. É uma paulada, é um filme difícil. Ele exige muita paciência do espectador. Eu também compreendi que a forma adequada de se retratar aquele texto ali que ele está trabalhando, ele mesmo dizia que achava que o cinema falado era um cinema que deveria ser feito com o menor número de planos possíveis, né? Inclusive, acho que esse filme aqui tem coisa de 90 e poucos planos. 89, né? parece. Bem pouco. 89 planos, pô. Eu tava vendo outro dia aquela cena do O Homem que Sabia Demais no Royal Albert Hall tem 124 planos, quer dizer, é claro, né? É uma outra proposta, ele está tentando atingir outra coisa com aquela cena, né? Uma coisa totalmente diferente, como você falou. Aqui ele está tentando expressar outra coisa e está tentando fazer com que os espectadores dele também entrem naquele clima ali enfadonho do casamento daquela mulher, daquele quadrilátero amoroso, né? A gente pode chamar assim, porque afinal de contas é ela com o marido, aí tem o amante e tem o namorado dela, né? Que acho que era ex-noivo dela. Isso. Que é o que tem lá o plano, o Gabriel Liedman. Gabriel Liedman. Que é o poeta, né, e tal. E realmente, mas o filme, não só a questão da câmera fixa, pouco movimento e muito focado no diálogo também,
a representação é quase teatral, né? Quase estátuas. Uma coisa que chama muita atenção. Você vê uma coisa interessante, é o seguinte, que a grande maioria dos planos, a posição dos atores é voltada para a gente, é voltada para a plateia. Eles falam quase que com a câmera, eles praticamente não se entreolham, né? Não tem contato visual. A Gertrude, então, quase não tem contato visual com nenhum deles. Elas estão recitando muitas as vezes, falas. E chega no final, quando ela descobre que, né, já naquela última sequência, onde ela já está velha e tal, ela está conversando com um cara que era um psicólogo, acho, ou era um escritor, eu não lembro a profissão dele. Mas que foi o cara que acolheu ela numa outra cidade, acho que ela vai para Paris, né? Aquela sequência final é uma sequência onde os personagens estão de perfil e estão um falando, olhando para o outro, né? E aí acho que tem essa mudança, né? É bem observado isso. Bem observado isso. Você vê um detalhe que, olha, eu tinha visto e eu não tinha reparado, mas essa contraposição que você fez dela aprisionada, estática, que você até falou bem, né, Alexandre, semelhante às estátuas, né? A ideia da estátua. Mas você vê que os personagens falam para nós e não interagem, né? Não se olham, ou seja, né? Que, na verdade, são personagens que estão assim aprisionadas naquelas convenções e que há uma dificuldade de comunicação já entre elas, porque são personagens que estão vivendo como se fosse um roteiro pré-dado, né? E que não há uma interação verdadeiramente humana, espontânea entre elas. E aí eu acho que é interessante isso daí, como que eles estão marcados em cena, né? E aí na cena final, que é essa cena que ela já está liberta daquilo, aí há uma verdadeira interação. Você vê que, como aquilo que eu volto a dizer, as pessoas só ficam apegando no Hitchcock ou no Kubrick, pensava que são aqueles cineastas famosos controladores, né? Que compensam em cada aspecto, não sei o que, e aí acabam esquecendo do Dreyer, por exemplo, né? Que é assim, detalhista. Exatamente, é um cineasta controlador detalhista. Você vê como a importância do detalhe, né? E aí volta a dizer aquela lá, a questão da adequação. Para cada coisa, uma coisa que é, para cada filme, uma medida. Tem uma entrevista com a assistente, uma assistente de câmera que trabalhou nesse filme, dizia que o Dreyer, o padrão dele era 2 dias de ensaio para começar a gravar no terceiro dia. Cada um desses planos longuíssimos. Esse filme aqui parece que ele fez um plano por dia, né? E tinha uma coisa que ele ensaiava com os atores de manhã, passava o texto, fazia a marcação dos atores ali, como eles iam se movimentar na cena, né? E fazia a marcação da câmera também, como é que a câmera ia fazer os poucos movimentos que a câmera faz nesse filme. E ele não planejava com antecedência, ele ia criando o plano, como é que ele ia fazer aquele plano ao longo do dia. Juntamente nesse lá ensaio com Bentsen, né, que era o diretor de fotografia dele. Isso, de novo o Bentsen. E aí chegava no final do dia, ele fazia ali 2 ou 3 tomadas e estava pronto, né? E ia pro dia seguinte. Então é interessante até a forma dele filmar, né? Porque isso é muito difícil, você fazer um plano por dia, né? Geralmente em cinema você vai fazer mais, vai fazer 5, 6. Essa moça ali conta que, na verdade, ele ensaiava 2 dias e filmava no terceiro. Que o pessoal já não aguentava muito, não. E aí um belo dia, inclusive tem uma anedota, aquelas anedotas clássicas, né? Que ele ensaiou e aí teria um ensaio, vamos dizer, um ensaio final antes da filmagem. E ele, ao final era um desses planos de 10 minutos, ao final ele ficou exultante, está maravilhoso, é isso aí, Bernd, não vamos precisar repetir. Aí ele falou, bom, o Dreyer, o Bernd virou, mas eu não estava filmando, isso não era um ensaio? Quer dizer, então tiveram que fazer os 10 minutos de novo, né? Mas isso acontece. Agora, acho que uma coisa tristíssima é que esse filme não é que ele foi mal recebido, não. Ele foi um verdadeiro escândalo mesmo, né? Pelo que consta aí. A estreia dele em Paris, com problemas técnicos ali da exibição mesmo, que foram invertidos, ordem de rolo passando fora de ordem e tal. Gerou uma fúria.
E aí, não sei se por causa dessa questão técnica, isso também transpassou para o filme, e também tem essa coisa do filme já ser meio lento, não foi entendido de cara. O jornalista dinamarquês, a estreia internacional desse filme foi em Paris, né? E antes de passar na Dinamarca, mas os jornalistas dinamarqueses estavam lá para estreia em Paris. O que saiu na imprensa dinamarquesa no dia seguinte é que tinha sido uma humilhação nacional da Dinamarca na França. O embaixador em Paris publicou nota no jornal se desculpando. Foi um caso diplomático mesmo. Caos, né? Um caos. E só depois, mais uma vez, só depois é que o filme daí foi sendo melhor compreendido, essa coisa toda, né? Na linha do que vocês muito bem falaram, aí o Fernando principalmente, né? O Fred já teria se divorciado do filme, ele não casou com o filme, né? Mas ele é um filme que eu acho que assim, ele cresce com o tempo, a gente vai vendo. Cresce. Mas assim, ele a primeiro contato com ele é difícil. Mas ele é um filme, eu acho que ele é um filme extremamente moderno. Se você pensar o cinema do que viria depois ser feito. Porque ele é como, por exemplo, eu acho que foi o Viagem à Itália, que é um filme que desdramatiza a narrativa, do Rossellini, os filmes do Antonioni. Eu acho que assim, Tarkovsky, é aquele cinema, o Rivette, que é um cinema que realmente tende a crescer, não é um né, cinema que tende a crescer da revisão, porque ele não é um cinema que te cativa na primeira vez. Assim, é impossível assim, a pessoa que não tem, você tem que ter uma experiência muito grande, a gente assim pro cinema, e mesmo assim a gente, nós somos aqui, somos 3 cinéfilos, né? E mesmo assim o Gertrude é um filme que é muito difícil você gostar de uma primeira vez. É como boa parte dos filmes do Godard, né, mais experimentais, os filmes do Manuel de Oliveira, você tem que ter assim, para você entrar, você tem que estar realmente naquele espírito de entender o que está acontecendo por lá, porque não é um filme, por exemplo, a diferença do Gertrude para palavra. A palavra é a forma simples, é a forma que não é opaca. O Gertrude é a forma opaca no sentido que você tem que fazer esse contraponto, entender o que está acontecendo lá, e mesmo assim é um filme difícil, é uma experiência difícil, porque a gente não está acostumado com isso, com esse tempo, e como é mostrado, mas como a gente até falou, é um propósito, de proposital do próprio Dreyer, né? Mas vou te falar que foi a segunda vez que eu vi esse filme, e a primeira vez foi bem pior. É bem isso que você está falando. Então é isso a aí, primeira vez eu falei, cara, que filme chato, eu não vou ver mais esse filme. Nunca mais, Nunca mais. Aí eu fiz uma revisão pro podcast e realmente o filme melhora. Só marcar um podcast que você tem que rever, não tem jeito. É isso aí. E você começa a rever o filme de outra forma também, né? E ao longo do tempo também, é claro que eu adicionei aí algum pezinho na minha bagagem cinéfila, né? Entre a primeira vez que eu vi e essa segunda vez que eu vi, que foi nesse final de semana aí. Isso é importante. Mas só se você fizer um podcast do Michael Bay, você pode rever 4 vezes, 10 vezes o Transformers 4, que não tem salvação. Não vai ter salvação, não. Não tem salvação. Aquilo lá não tem salvação. Vai ser terrível nas 4 vezes. Aquilo não tem milagre que não ressuscite. Com muitos filmes eu lembro sempre daquela historinha da pessoa, do homem atravessando o rio, né? O mesmo homem atravessando o mesmo rio no mesmo ponto, nunca vai ser a mesma coisa, né? Dialética isso daí, né? Porque é outra água que está passando ali e é outro homem que está passando ali, né? Eu acho que com a gente é assim, né? Muitos filmes dependem da subjetividade de quem está assistindo, né? Da tua experiência de vida, dos valores que são importantes para você, do teu amadurecimento. Então você vê um filme com determinada idade, acha um saco, um tédio, não é nem questão de não entender, mas não te diz nada, não te toca. Né? E depois você vê 10 anos depois, já é totalmente diferente. Bom, e aí, assim, para quem gosta dos documentários, né? Tem o documentário de 66, do Jürgen Ross, o Kalt Dreyer, o nome do documentário. Tem o Radiografia da Alma, né? O My Métier, de 95. Tem o documentário do Eric Romer, que ele fez naquela série de cineastas do nosso tempo, que é legal também. Sim. Tem no YouTube, inclusive. Tem no YouTube. Tem uma biografia muito boa escrita, My Only Great Passion, né, de um cara chamado Dale Drum, que pesquisou a fundo ali. Inclusive no site tem uma série de 8 entrevistas no estilo lá do Truffaut Hitchcock, lá do transcrição de entrevistas, que bastaria ler aquilo ali para você entender
o Dreyer, assim. Mas é muito extenso, né? Precisa de muito tempo para se dedicar, é coisa para pesquisadores mesmo. E aí isso virou a biografia que ele publicou no início dos anos 70, se eu não me engano, 80. E é isso. E aí, infelizmente, em 68 ele faleceu sem ter feito o filme de Cristo, né? Mas deixou aí uma filmografia enxuta, não é tão extensa assim, mas com pelo menos, eu diria 3 obras-primas e 2 ou 3, né, se incluir algum desses que está fora aí, muito bons filmes, né? Que eu acho que, inclusive acho que o Vampiro aí, depois dessa revisão, eu já colocaria quase como uma obra top também, assim. Enfim, eu acho que tem grandes filmes aí para serem vistos, né? Com certeza, eu também aconselharia a começar pela palavra, talvez seja o mais acessível, se o cinéfilo que está se propondo assistir o Dreyer não tem essa intimidade toda com o universo dele, né? Eu acho que vai fazer agora uma propaganda. Eu acho que o lançamento do Paixão de Joana d'Arc, e que é uma edição individual, e o arte do Dreyer, você vê que a obra, o essencial da obra dele está lá, né? Eu acho que a pessoa hoje tem acesso por R$ 49,90 o arte do Dreyer com os 4 filmes. Ainda tem uma entrevista com ele, tem um especial muito bom falando do Dias de Ira, e ainda está fazendo um paralelo com a palavra. E tem o Paixão de Joana d'Arc com as 2 velocidades. É muito interessante a experiência de ver nessas 2 velocidades. Eu prefiro pessoalmente a de 24 por segundo. Eu também. Tem um documentário sobre o Dreyer, ainda tem a ótima entrevista com a Helene Falconetti, que é a filha da Marie Falconetti, da atriz. Então, assim, eu acho que a pessoa pegando isso daí por menos de R$100, ela compra tudo isso e pode ter um curso do Dreyer em casa, assim, um curso que no sentido que assim, os filmes é o objeto de estudo. E aí depois complementar com os outros filmes e fazer os seus estudos sobre ele, e vai ter uma importante página da história do cinema. E complementar com esse podcast. É um essencial. Complementar com podcast. Isso que eu ia falar, e agora vai poder ouvir esse podcast. Mais um material de estudo, exatamente. Que esse foi, aliás, de alto nível. Vocês aí acrescentaram muitas informações. A biografia, seguimos aí toda a trajetória do Dreyer. E eu acho que é muito legal. Eu acho que assim, você vê que é uma filmografia não muito completa, mas bastante completa, assim, não muito extensa, mas bastante extensa em temas, bastante extensa em complexidade. Porque cada filme do Dreyer aí é um universo próprio, né? Não muito legal, extensa, mas muito profunda, né? Muito profunda, impõe desafios, né? É isso aí. É isso aí, beleza. Isso aí, quase 3 horas aí de podcast. Eu desconfio que a gente vai ter que dividir isso aí em 2 partes, mas sem problema. Eu queria então aproveitar, então me despedir, agradecer aí ao Fernando, né, que eu convidei para participar. Fiquei muito feliz que você aceitou. Eu acho que, nossa, não preciso nem dizer da parte de conhecimento, você manja muito e acrescenta muito a qualquer conversa sobre qualquer tema, né? Tem essa vantagem, né? Você sabe, você manja de qualquer gênero, país, diretor, então... Interdisciplinaridade também, né? Falou um pouco aí do estudo da teologia. Isso é muito interessante. Você trouxe muita informação de fora e temos um encontro marcado em breve, hein? Já está programado. Não vou falar agora para o ouvinte ficar na surpresa, mas é um diretor que você me falou que é o seu preferido de todos, né? Então... já é o preferido. Não vou arriscar, não vou falar que é o maior de todos, mas assim, a gente é o favorito do que a gente tem pessoalmente, né? É que nem o final dos filmes do 007, né? Fernando Brito voltará em 3 pontinhos. Isso aí. Tá. Falou, valeu aí, Fernando. Então, obrigado pela sua participação. Muito boa mesmo. Gostei bastante também. E esperamos aí você na próxima oportunidade. Valeu também, Alexandre. Opa. Valeu. Aquele Até abraço. A próxima, pessoal. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado pelo convite. Abraço.